Olá, sou o Dr. Samuel Coleman, cirurgião plástico. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho mais sobre saúde, beleza e bem-estar. Então, o assunto de hoje é a respeito de doenças autoimunes. Eu venho conversando aqui a respeito de alguns aspectos que podem influenciar na nossa saúde como um todo. Já falei aqui para vocês a respeito de açúcares, já falei para vocês a respeito de funcionamento do intestino, já falamos a respeito do álcool, já falamos a respeito do benefício que as mitocôndrias têm na nossa energia, no funcionamento do nosso corpo, falamos sobre aminoácidos, que são derivados das proteínas, e aqui nesse nosso cenário nós temos então aqui um taquaral. Se você olhar uma vareta dessas de taquara, ela tem vários nós, e na nossa vida a gente encontra alguns nós. Esses nós, eles parecem que são nós que eles vêm para nos segurar na vida, são nós que vêm para fazer com que a gente pare e pense, ver o que isso significa e seguir crescendo, e seguir se desenvolvendo. Não é por causa de um nozinho que nós deixamos de nos desenvolver. Então eu vou comparar aqui um processo autoimune ou uma doença autoimune como um nó que pode ter na nossa vida e que a gente pode transpor ele. A doença autoimune, ela é tão falada e tão importante, e eu queria hoje estar falando aqui mais especificamente em relação ao uso do trigo, da cevada e do centeio. Vamos lembrar também que quando a gente fala em intolerância ao glúten, a gente pode estar falando em hipersensibilidade ao glúten ou a gente pode estar falando em doença celíaca. Não importa se você tem doença celíaca ou se você tem hipersensibilidade ao glúten, sendo também o glúten presente no trigo, na cevada, no centeio, vendo também que existem glúten no milho, em outros lugares, mas existem vários tipos de glúten e esse glúten ele pode ser mais tóxico e principalmente o que mais conhecemos é o glúten do trigo. Então nós vamos derivar daí a doença celíaca, é aquele paciente que tem realmente uma intolerância ao glúten. Mas nós podemos ter vários outros tipos de hipersensibilidade, inclusive aos carboidratos que estão no trigo. São, por exemplo, os FODMAPs, que vão te deixar com a barriga distendida, com muitos gases, que podem te ocasionar prisão de ventre. Então nós temos até uma certa confusão em relação ao tipo de diagnóstico, se a pessoa é uma pessoa que ela tem doença celíaca ou se ela tem hipersensibilidade ao glúten. São coisas diferentes, mas que poderão levar você a doenças autoimunes. O que são essas doenças autoimunes? E por que eu hoje, como cirurgião plástico, estou aqui chamando a atenção de vocês? A doença autoimune, ela pode surgir e ela pode ser desencadeada por vários tipos de elementos, por vários gatilhos que nós chamamos, pelos fatores externos ou pelos fatores ambientais. Uma das causas maiores de doença autoimune, mais conhecida e discutida hoje no mundo, é sim as doenças autoimunes causadas a partir do glúten presente principalmente no trigo, mas como eu vou repetir, tem na cevada, no centeio, no milho e vários outros alimentos. As doenças autoimunes elas podem atacar todo o nosso sistema orgânico, desde, por exemplo, a tireoide, o nosso fígado, o nosso pâncreas, causando a diabetes, que são as mais conhecidas, as artrites, as doenças de Crohn, vários outros tipos de doenças que nós temos uma lista, em torno de 100 doenças provenientes, gatilhos que causam a doença autoimune, sendo uma delas o trigo. Mas o objetivo aqui é abrir uma reflexão, porque muitos pacientes hoje que fazem cirurgia plástica e que fazem cirurgias de prótese de mama especificamente estão desenvolvendo uma síndrome que tem sido chamada de síndrome EJA. E essas doenças autoimunes, elas têm sido muito estudadas, existem trabalhos muito recentes, trabalhos canadenses, trabalhos australianos, não estão conseguindo detectar e que não estão conseguindo provar através de anticorpos que
que essas doenças inflamatórias da mama, que essas doenças autoimunes atribuídas à doença do silicone, não estão tendo uma comprovação maior. Mas o que eu acredito como médico é que exista sim uma alteração, exista sim alguma causa cruzada desses pacientes que são propensos a terem doenças autoimunes por vários outros motivos. É sabido que a doença autoimune, na grande maioria das vezes, ela começa a partir de alimentos. E essa doença, então, ela tem uma partida que é uma partida do intestino, que é uma partida através da ingestão do alimento, que acontece ou por uma hipersensibilidade desse intestino, também ocasionando uma disbiose, pode ser também por uma disbiose, e essa hipersensibilidade, essa hiperpermeabilidade, eu digo, do intestino, ela vai fazer com que esses microelementos ou esses alimentos ou esses micronutrientes não sejam reconhecidos pelo nosso corpo e fabriquem anticorpos. Uma vez em contato com esses anticorpos, o nosso corpo ele vai ficar, mesmo que se retire esse antígeno, que é esse elemento que está causando esses anticorpos, no mínimo por 2 meses fabricando esses anticorpos. Então, esse sistema inflamatório do nosso corpo, que não é só um sistema inflamatório, é um sistema tanto inflamatório quanto oxidante, com a formação de radicais livres, vai fazer com que o nosso próprio corpo vá matando as suas próprias células, vai destruindo as suas próprias células, fabricando esses anticorpos. Então, nós temos pelo menos 5 tipos, né, de anticorpos que são fabricados pelo nosso corpo. Então, se você tem ou se você está tendo algum problema relacionado com seu implante de silicone, se você já fez várias cirurgias, você já teve problema com cirurgia ou quer prevenir problemas com cirurgia, um dos exames que são possíveis fazer é simplesmente dosar um antígeno antinuclear chamado de FAN para ver se você já tem uma propensão a uma doença autoimune. Mas isso não significa que você vai ter uma doença autoimune. De qualquer maneira, significa que você vai ter que ter mais cuidado, principalmente com a sua permeabilidade intestinal, e você vai ter que conversar com o seu médico a respeito disso. Existem hoje, principalmente, os cuidados alimentares, né? Fazendo-se testes de hipersensibilidade alimentar, que geralmente um nutricionista funcional faz, e na nossa clínica quem trabalha com esse assunto é a minha esposa, a doutora Jaciara Petri, e vários outros exames que você pode fazer para que você possa descartar ao menos esse tipo de processo inflamatório que já com certeza irá contribuir com o seu adoecimento e com uma piora do tipo de cicatrização, do tipo de recuperação e até mesmo no processo total da sua cirurgia. Existem hoje também alguns produtos que se usam que são imunomoduladores, mas existem múltiplos fatores que são importantes nas doenças autoimunes e nós não podemos nos esquecer então do estresse, do controle das emoções. Com certeza piora muito todas as nossas citocinas inflamatórias, sobremaneira prejudica muito mais a nossa doença autoimune. Então, esse é um dos fatores externos e ambientais que também está implicado numa doença autoimune e que deve ser levado em consideração. Que você tenha uma excelente semana e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, com quem você achar que precisa ouvir isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima semana.